Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 24 de setembro, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, nos edificar. Quero agradecer a cada um que deu aí o seu joinha, seu like nos nossos vídeos, compartilhou, comentou. Isso nos ajuda a crescer, continue fazendo isso. Não vou nominar aqui para não esquecer ninguém, mas agradeço a todos que nos ajudam. Também quero pedir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente, cujos dados estão aqui na descrição do vídeo. A chave do Pix também está aqui na descrição do vídeo. Isso nos ajuda a crescer. Amém? E desde já agradecemos e que Deus multiplique suas sementes. Hoje quero continuar trazendo sobre esse mesmo assunto, sobre maturidade, e eu quero ler o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Queridos, interessante como nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele faz uma ligação do amor com maturidade, né? E ele descreve primeiramente ali no começo o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele descreve aqui o amor, e a gente vê que essas atitudes de amor a gente pode substituir aqui por Deus, porque Deus, ele é paciente, é benigno, Deus não há de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece e por aí vai. Mas também a gente pode estabelecer também que essas atitudes de amor são atitudes de uma pessoa madura. Tanto que quando lá no final, no versículo 11 que eu li, Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Ou seja, quando a gente é maduro, a gente ama. Quando a gente é menino, a gente é egoísta. Nós somos o menino, a criança, ela é egoísta, ela olha só para os seus próprios interesses, os seus próprios gostos, né? Sua preferência, então é egoísta. Mas aqui a palavra vem nos advertir para sermos maduros. E Paulo faz essa conexão de amor com maturidade. E é interessante que quando nós estamos passando por momentos de pressão, nós precisamos rever, né, examinar os nossos fundamentos, para que a gente possa entender o momento que passamos e aprender a enfrentar, né, os momentos de pressão, de modo que a gente saia, né, da situação melhor do que o que a gente entrou. E o andar em amor, querido, é um princípio, é um fundamento da vida do cristão. Em João capítulo 13, do versículo 33 ao 35, Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento que Jesus deixou, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas primeiro, e amar ao próximo como a nós mesmos. E é importante que isso aqui é o fundamento, é a base da vida do cristão. Jesus fala em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 21, 23, ele volta a falar sobre, né, que guardar os mandamentos da palavra, guardar os mandamentos de Jesus é uma demonstração do nosso amor para Ele, para com o Pai. E ele diz que aquele que ama é amado pelo Pai, e aquele que me ama é amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, né? A gente precisa entender uma coisa sobre essa questão do amor, querido. Porque o amor na Bíblia ele tem vários
várias palavras no grego que foram descritas, que foram traduzidas por amor. Tem o eros, né, que é o amor entre marido e mulher, que na Bíblia fala o livro de Cantares e outros, né? Tem o amor filéu, que é o amor fraternal, o amor de caridoso, de caridade, de fraternidade, né? O amor ágape, né, que é o amor do tipo de Deus, o amor segundo a natureza de Deus. E é este amor ágape que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, que foi derramado em nosso espírito pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e o amor de Deus, esse amor ágape, esse amor incondicional, veio habitar dentro de nós. Nós temos esse amor dentro de nós. Por isso Jesus disse que nós podíamos amar. Então, amar, queridos, amar não é um sentimento. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não estou sentindo vontade. Não. Amar não é um sentimento. Amor, querido, é uma decisão, é uma atitude, uma ação. Amém? E amar, querido, a Deus é guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, guardar as instruções de Deus. Então coloque isso na sua cabeça. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Amar é uma atitude. Amar é obedecer a palavra de Deus. Tá? Em 1 João capítulo 2, no versículo 4, diz que amar a Deus tem tudo a ver com obedecer os seus mandamentos. Em 1 Coríntios 13 e Gálatas 5, né, quando fala ali do fruto do Espírito, demonstra que amar a Deus é nós agirmos segundo a palavra, segundo aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Se nós dissermos que amamos a Deus, mas não obedecemos a palavra, nós estamos desmentindo com a nossa atitude aquilo que nós dizemos. Ou seja, nós não amamos a Deus. E a gente precisa entender que Deus só vai manifestar o seu poder na nossa vida, a sua bondade, a sua benignidade, a sua benevolência na vida daqueles que obedecem às suas instruções. O milagre de Deus, o favor de Deus está disponível para quem obedece, querido. Se a gente andar na desobediência, o favor e a graça não chegam. Né? Lá em Marcos, quando Jesus fala em Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, né? E aí ele continua dizendo, e quando orares, crede que recebeste, e assim será convosco. Mas depois, no versículo seguinte, ele diz, e se tiveres alguma coisa contra seu irmão, perdoa, para que também Deus perdoe, né? Vos perdoe. Então, Jesus faz uma ligação entre a fé, que opera milagres, com o perdão ou com o andar em amor. E João, na sua carta, na primeira carta de João, né, ele diz lá no versículo 6 de 1 João capítulo 1, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso, né, que amar faz parte da nossa natureza. Da natureza que nós recebemos quando nascemos de novo na família de Deus. Quando cremos no Senhor Jesus, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra diz que nós nascemos de novo. Nascemos na família de Deus, nascemos como filhos de Deus. E a nossa natureza é trocada. Nós recebemos uma nova natureza, a natureza do nosso Pai. E em 1 João capítulo 4 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, queridos? Então a nossa natureza é uma natureza de amor. E hoje nós estamos capacitados por Deus para amar. Independentemente, querido, independentemente. Nós estamos capacitados, sim. Mas é uma decisão, é uma ação, não é sentimento. E Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, 16, né, que a palavra de Deus ela nos educa, nos corrige, nos ensina para vivermos em justiça, para nos relacionarmos com os outros de maneira equilibrada, de maneira madura, né? Aprendendo a compreender as deficiências dos outros, assim como nós também temos deficiências em nós, né? E nós não devemos nos comportar como o mundo diz, porque o mundo continua aí na lei do, né, bateu, levou, né? Mas a nova natureza que nós recebemos de Deus nos dá a condição de vivermos diferente. Amém? O amor é a natureza de Deus, é o caráter de Deus manifesto e já está dentro de nós.
E não andar em amor, queridos, é andar contrariamente à natureza que Deus já nos deu, né? E nosso comportamento não é determinado pelo que acontece em nossa vida, mas pelo nosso caráter, pela natureza que nós temos. E a nossa natureza, querido, é amar, é perdoar, é ajudar, não importa como as pessoas nos tratem, nós vamos amar porque nós temos o amor de Deus dentro de nós, a nossa natureza é amar. Para as pessoas que estão no mundo, debaixo da influência do mundo, do sistema do mundo, querido, eles relativizam, né? Eles dizem, depende, se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu também levanto meus cravos, a sola do meu pé, né? Mas não é assim, né? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem, e esse é o estilo de vida do reino que nós adentramos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o amor de Deus, querido, anda na contramão desse mundo, porque o mundo não anda segundo a palavra. O mundo, querido, vive contrariamente a tudo que a palavra de Deus diz. Nós não andamos segundo o mundo, nós andamos segundo a palavra. E Paulo fala em Efésios 5, né, no versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus, quer dizer, amar como Deus ama. E Deus ama incondicionalmente. A palavra diz que quando nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso comportamento, Deus nos amou e deu o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é a natureza de Deus, é amor, e nós devemos amar também. Amém? E é interessante, querido, que Tiago, quando fala ali, se está alguém doente na igreja, se está alguém triste, alguém enfermo, ore, os presbíteros unjam com óleo, ore a oração da fé, levantará o enfermo, se tiver cometido pecado, serão perdoados, lá em Tiago 5, do versículo 13 ao 15, e Tiago faz uma conexão, né, entre morte e pecado, doença, né, que é um processo de morte, né, e pecado. Não quero dizer com isso que toda doença é por causa de pecado ou por andar na carne. Existem situações onde nós quebramos, né, as leis físicas, e por causa da quebra de leis físicas a gente vem a enfrentar um tipo de doença. Não significa necessariamente que estejamos andando em pecado ou andando na carne. Por exemplo, se eu estiver num ambiente muito quente e entrar num ambiente onde o ar-condicionado estiver muito gelado, ligado, funcionando, eu posso ter uma constipação, ter um resfriado, e não tem nada a ver esse resfriado com pecado, é simplesmente porque houve uma quebra de uma lei física. Eu estava num ambiente muito quente e entrei num ambiente gelado, e aí houve essa constipação e eu fiquei resfriado, não tem nada a ver com pecado. Mas, né, Tiago ali fala, né, que o andar fora do amor, não andar em amor, traz problemas na nossa vida, né? E Paulo repete isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, naquele texto que nós sabemos que é muito usado na ceia, né? Ele fala, né, que quando não andamos em amor, né, a gente pode ter problemas. 11, 28, Paulo fala, né, que quem bebe e come, né, quem participa da ceia sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Por isso que tem muitos, né, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou não poucos que morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, a gente vê que Paulo faz aqui uma advertência muito séria, né, que é discernir o corpo. E às vezes a gente vê pessoas na igreja falando mal uma das outras, falando mal dos pastores. Às vezes as pessoas julgam decisões que os pastores tomam, querido, mas não conhecem todos os elementos que levaram o pastor a tomar aquela decisão. Então não julgue. Às vezes você conhece um aspecto da situação. Você não conhece todos os aspectos que envolvem aquela situação. Mas o seu pastor, que tomou a decisão em cima daquela situação, ele conhece isso que você sabe e mais coisas que você não sabe. Por isso ele tomou aquela decisão. Talvez se você estivesse no lugar dele,
conhecendo tudo que envolve aquela situação, talvez você tivesse tomado a mesma decisão que ele tomou. Então não critique, porque quando você está criticando o corpo, é a mesma coisa que você pegar uma marreta e dar uma martelada no seu dedão, na sua mão, no dedão do seu pé, na sua cabeça. De sã consciência, você faria isso? Você pegaria alguma coisa e você feriria o seu próprio corpo? Traria dor, traria sofrimento ao seu próprio corpo? Obviamente que não. Mas, queridos, se nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Um é dedo mindinho da mão, o outro é o outro dedo, uns são os olhos, outros são o nariz, outros são as orelhas, e assim por diante. Cada um foi colocado por Deus no corpo com uma função. Então nós não podemos criticar os outros porque fazemos parte do mesmo corpo. É a mesma coisa que você pegar uma marreta e dar uma martelada na sua cabeça. Ninguém vai fazer isso de circunstância. Então, e isso às vezes, querido, é um erro que a gente vê muito crente cometendo, e isso demonstra o quê? Demonstra simplesmente imaturidade, meninice. Por não entender, por não conhecer, né, a palavra, por não conhecer tudo, se arvora a dar opinião, se arvora a achar que é o dono da razão, só que está trazendo condenação para si mesmo. O texto diz aqui: por isso que não é tão poucos muitos fracos e doentes em vosso meio, e não poucos os que dormem. Tem muita gente morrendo antes do tempo por causa de não discernir o corpo. Tem muita gente adoecendo por não discernir o corpo. Amém, queridos? Então, não abra essa brecha na sua vida. Seja maduro, seja perfeito. Esse é o propósito de Deus. Cresça no conhecimento da palavra, obedeça a palavra. Sabe, às vezes a gente quer os benefícios da palavra, mas não quer obedecer a palavra. E não tem como, querido. Você quer a favor de Deus na sua vida? Você quer a graça de Deus operando na sua vida? Você quer a palavra de Deus operando na sua vida? Obedeça a palavra, querido. Você vai ver favor, você vai ver graça, você vai ver milagres, você vai ver sinais, você vai ver maravilhas na sua vida. E você vai viver uma vida plena. Amém, querido? Então não critique as pessoas, você não conhece todos os aspectos. E se alguém vier para você para falar mal de outro, eu já contei esse testemunho na igreja. Uma vez uma pessoa veio falar de um pastor meu, um pastor que era meu pastor na época. Eu peguei o telefone na mesma hora, liguei para o meu pastor, na frente dessa pessoa que estava me falando mal do meu pastor. E falei: pastor, eu estou aqui diante de fulano de tal, e ele está me falando isso do Senhor. Eu falei para ele não tem que falar isso para mim. Se tem algum problema entre vocês, ele tem que resolver com vocês. Ainda mais vocês dois sendo pastores. Então, vou passar o telefone para ele aqui, ele vai falar para o senhor resolve com ele. Puf, passei. Essa pessoa ficou gelada, querido. Ficou branco na minha frente quando eu fiz isso. Nunca mais ela falou do meu pastor na minha frente. Por quê? Porque ela viu como que eu era. Eu não ia ficar emprestando meu ouvido para maledicência, para fofoca. Porque a pessoa que fala de outro, é porque ela não tem coragem de falar para a pessoa. Isso é covardia, isso é imaturidade, isso é maldade. Isso não condiz com a nossa natureza. Nunca mais essa pessoa falou do meu pastor para mim. Né? Porque ela sabia, ela percebeu como foi a minha reação àquela maledicência. Nunca mais ela me procurou para falar nada, absolutamente nada. Quero saber quem está certo, quem está errado. Eu não tenho que julgar a atitude do meu pastor, nem ouvir pessoas que querem falar mal do meu pastor. Amém, queridos? Serve de lição, porque às vezes a gente presta ouvido e aquilo contamina. Glória a Deus. Mas andar em amor, querido, é proteção para nós. Andar em amor é andar em linha com a natureza que nós recebemos. E isso só traz benefício para nós. É favor e graça de Deus o tempo todo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo. Sobre cada um eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade em nome de Jesus. Senhor, guarda a família da Val. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelos teus anjos guardando a família da Val. Te agradeço pelos teus anjos guardando a Patrícia Mergulhão e Luiz Eduardo. Pela restauração da Joyce, do Fernando, do Sérgio Bandeira. Por todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo com paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.